políticas públicas, né? Que eram os meus anseios, qual era a minha trajetória anterior que me levou para a GPP. Eu chego em GPP com 24 anos de idade, então eu não tive que fazer uma escolha saindo do ensino médio. Eu fiz uma escolha tardia e eu acho que isso tem um impacto imenso quando a gente escolhe carreira, desde o acadêmico e o que significa isso depois no mundo profissional. Eu vinha de uma história de militância política, ligada à juventude de partido político, ligada a Grêmio Estudantil, filiada, com muitos anseios, com várias bandeiras e discursos bastante ideológicos e duros. E eu acho que o tempo é ótimo para a gente nesse aspecto. Né? Acho que foi importante para mim aquilo também, mas hoje eu vejo como um processo de maturidade. Quando eu fui fazer minha escolha de carreira com essa característica, eu fui provocada por um senhor italiano, dono de uma empresa que vendia aqueles caixotes de motor de carro, né? Eu fui fornecedora oficial da Fiat, da Volkswagen, sei lá. E eu trabalhava vendendo plano corporativos de uma companhia de telefone. Né? Minha função era pensar que solução funcionaria bem para a empresa. Então, já tinha um quezinho aí de consultoria, porque eu tinha que entender o negócio e, ao mesmo tempo, pensar como que o meu produto servia para aquele negócio, mas a lógica ali era eficiência, né? Redução de custos, era uma outra perspectiva, não tinha o veio social por detrás. E isso, para mim, era uma frustração imensa, porque eu não tinha, tirando a militância política, eu não tinha uma trajetória ligada ao fazer público. Eu tinha recusado todos os cargos comissionados até então, porque eu achava que eu não tinha formação e competência para eles. Então, isso diz um pouco de como eu era bastante fechada nas minhas convicções, né? Fui ver Matriz, quando ele me provocou, o que você está fazendo vendendo celular? Eu falei, não sei, eu não podia entrar na faculdade, quando eu terminei o ensino médio, não era um cenário possível para mim, financeiramente falando. Não, você tem que olhar, se matricula que eu te contrato, é um desperdício que você está fazendo vendas e tudo mais. Ele foi muito, estou falando aqui da abordagem, mas ele foi muito reflexivo, me pediu para olhar o quanto eu poderia contribuir para além daquilo que eu fazia, não desmerecendo o que eu fazia, mas que eu tinha um potencial para mais. Isso foram 2 anos antes que eu decidi fazer um curso pré-vestibular e entrar numa universidade. Eu estava há 6 anos fora da escola, fiz toda a minha trajetória em escola pública, entrei aqui na terceira lista, o último nome, né? Aquela rabetinha, que ninguém imagina que vai entrar, e porque era cotista também. Então, assim, eu fui empurrada pelo Enem, fui empurrada pela cota, porque eu estudei 3 meses no pré-vestibular antes de chegar aqui. E não tem nenhum problema de dizer sobre isso, porque eu acredito em políticas afirmativas e porque também me destaquei na evolução do meu curso. Eu sempre fui uma boa aluna, então eu fiz por merecer cada minuto que eu estive aqui. Então, ok para mim nesse aspecto. Quando eu olhei para as carreiras possíveis, eu fui direto para onde? Ciências sociais, né? Tinha tudo a ver comigo, vou fazer ciências sociais, vou discutir o Estado, o papel do Estado, como é. Quando eu comecei a aprofundar um pouco, fui dentro da Fafiche, né? Fui conhecer a Unicamp e ver como é que era essa característica de curso, o que eu identifiquei? Grupo de pessoas que tinham reflexões fantásticas, uma bagagem intelectual que eu admirava, absolutamente capazes de problematizar um cenário, mas muito pouco capazes de produzir soluções para aqueles cenários que eles construíam. Isso me deixou inquieta. Daí eu fui lá, prestei Unicamp, prestei Unesp, prestei o UFSCar e prestei a USP. Unicamp foi meu primeiro vestibular da vida. Obviamente, eu não fui para a segunda fase. Os demais eu fui, passei aqui na USP nessa situação, já estava matriculada na Unesp, porque achei que não ia passar aqui. Mas acabei vindo para a GPP, olhar para a GPP e me matricular no único curso diferente de ciência social, exatamente pela ciência social aplicada, que era este olhar de solução que a Amanda trouxe muito na fala dela na primeira parte. Eu não me sentia confortável de buscar uma carreira diferente da área que eu acreditava, que é esse fazer público, né, essa perspectiva social,
mas ao mesmo tempo eu buscava um lugar que me instrumentalizasse para pensar este fazer público. Por um tempo eu acreditei que direito pudesse ser um caminho, aí eu falei, não, direito não é o caminho para mim, na minha visão, mas direito claramente, hoje eu avalio como parte condicionante para a gente conseguir fazer gestão pública. Eu acho que a gente tem que ter muito claro, eu acho que, tirando a área de políticas públicas, que é eixo central do nosso curso, eu diria que a segunda mais relevante para a gente é o direito, porque ele vai regular todas as outras coisas que foram apontadas aqui em outro momento. Ele vai regular o ato administrativo, ele vai regular a gestão de contrato, ele vai regular a licitação pública, ele vai regular tudo. Então, além da técnica, eu acho que o direito ele é muito importante para a gente e é uma das dimensões que eu mais vi de favorável quando eu olhei a grade curricular do curso e fui prestar o vestibular. A minha expectativa estava muito ligada a isso, a aprender a fazer a gestão pública, a mudar a vida de pessoas, mas de uma forma técnica, embasada, que era o que me faltava e eu havia aberto mão das oportunidades anteriores. Eu diria que naquele momento a minha visão de mercado era bastante restrita. Eu via a necessidade e o desejo de trabalhar no setor público. A minha maior experiência era com cargos eletivos, então o meu cotidiano nessa militância era mais ligado a vereadores, a deputados, que tem uma outra característica, né? Fazer debate em diretórios políticos é muito diferente de você pensar o fazer público no executivo, no judiciário. E quando eu entrei, eu ainda acho que eu estava muito embrenhada da militância e com uma visão muito restrita do que seria trabalhar no setor público. Eu acho que a minha primeira grande guinada de mudança comportamental, aí eu vou dizer que abra sua mente, né, nesse sentido, foi o curso de GPP para mim. Me mostrou que o mundo não é uma caixinha, que a gente não precisa ser tão dicotômico, me mostrou várias possibilidades do quanto a responsabilidade de todos. Quando a gente fala sociedade, a gente pensa muito em cidadão, né? A gente fala em Estado e sociedade no mundo da militância política, e quando a gente fala sociedade, a gente exclui todos os outros atores deste mundo privado que não é o cidadão, num discurso mais ideológico. E hoje você tem um fazer social muito grande do privado, que tem o seu papel, e você tem hoje, eu olho para as empresas olhando e resguardando a sua natureza, que é diferente do Estado e que é diferente do social, mas também tem o seu papel social, a sua existência cumpre um papel social. E você começar a repensar todas essas coisas, para mim, foi assim, quase uma terapia. GPP foi uma coisa me mudando enquanto percepção de mundo. Atribui sua grade? Uma parcela sim, mas eu acho que muito a experiência e esse cotidiano com os professores. Aqui a gente tinha um misto, eu não sei como está a grade hoje, mas tinha um misto de professores que eram acadêmicos, mas alguns que viveram a gestão pública. Eu acho que isso é a parte fantástica da experiência aqui de GPP. Por quê? Quando eu ia eu fiz várias disciplinas em relações institucionais, lá no Velho Oeste. Então, eu fui fazer com as estrelas, eu fui fazer com a Maria Hermínia, disciplina de relações institucionais visão de América Latina. Eu fui fazer com a Marta Rett, disciplina, aquela que a gente lê nos textos. Eu fui fazer, na Marta Rett eu fui fazer algumas, né, por óbvio. Mas fiz algumas na FEFELESH, fiz algumas na economia, fiz algumas na administração, fiz algumas em relações internacionais e fiz algumas em educação. A atuarial também eu cheguei a fazer uma disciplina, mas essa eu desisti porque eu vi que eu não tinha a menor vocação para aquela parte. Mas foi interessante a provocação de ir para aquele universo em que eu tinha... A FEA é uma instituição que carrega dentro da USP um outro olhar muito distinto sobre a economia que a gente discute aqui e o que discute-se lá é muito diferente. A visão de administração que a gente tem aqui e que eles têm ali é muito distinta. Se eu olho a economia, que eu também fiz disciplinas de economia na Unicamp, que eu sou de lá, a economia da Unicamp é de humanas. A economia
aqui da USP é de exatas. Isso coloca para a gente um olhar olhares muito diferentes. Tá? Então, acho que a heterogeneidade de olhar e as diferentes experiências pregressas do nosso corpo docente, eu acho que teve uma diferença nessa minha formação, para além do conteúdo que você lê no texto, porque texto você pode ler. Né? Se você for uma pessoa autodidata, uma pessoa que gosta de investir na sua formação, texto você pode ler, informação você pode acessar. Agora, como você faz uma análise crítica daquilo que você está acessando, o diferencial é quem está mediando esse processo de construção. E aí eu diria que o corpo docente, com algumas exceções, na sua maioria, era um corpo docente que favorecia esse processo para nós. Tem coisas que faltam? Tem. Mas lá na frente, no outro bloco, a gente já está provocado a falar disso. Então, eu me restringiria aqui a dizer como é que eu cheguei neste lugar e como é que eu saí daqui. Então, minha primeira grande mudança foi vivendo o curso de gestão de políticas públicas e é daqui começar a criar uma visão de mercado que dizia, eu não quero prestar concurso público. Mas eu nunca achei que eu não quisesse trabalhar com o governo. E aí foi meu primeiro desafio. Por que eu não queria prestar concurso público? Primeiro, porque eu não tenho competências individuais que me favoreçam em processos de avaliação como este. Que requerem de você uma coisa muito decorativa e muito pouco construtiva. Não olha para a sua competência, olha para aquilo que você decorou. Então, não é o que você é o que você minimamente registrou no determinado processo. Isso não me favorece em nenhuma espécie de avaliação, eu não me dou bem nisso. Então, eu já sabia que ia ser um esforço homérico, eu ia ser daquele time que ia ficar 5 anos fazendo cursinho, lendo livros. Eu falei, não quero isso para minha vida, mas eu acho que eu posso trabalhar com o governo sem ser dessa maneira. E fui começar a entender o mercado desse jeito mais amplo. Foi onde eu percebi terceiro setor, onde eu fui descobrir o setor 2,5, né, que a gente chama hoje, que são os institutos e fundações empresariais, que praticamente são uma holding de investimento social privado, e aí você tem as ONGs que não têm o dinheiro que elas financiam, e a gente pode falar um pouco disso em outro momento. Fui perceber um outro universo, que era o universo da consultoria. Tinha possibilidade de trabalhar com pesquisa ligada ao governo? Tinha, mas também não era o meu perfil. Eu não sou muito acadêmica, embora eu goste bastante de estudar, de conversar, de falar, tal, mas não é meu perfil. Então, quando eu saio daqui, eu já saio daqui tendo vivido uma experiência de estágio no Instituto Polis, e eu tive a certeza do porquê que eu não era acadêmica no Instituto Polis. Foram 9 meses. Da parte de pesquisa era onde pegava um pouco para mim. Lá eu fazia o apoio à coordenação do Logolink América Latina. O Logolink América Latina era financiado por instituições como Ford Foundation, Kellogg's, Cívicos, essas instituições. E a base de gestão desse projeto era de responsabilidade do Polis, ali do lado da Secretaria de Educação na República. Era onde ficava o Le Monde Diplomatique, era no mesmo prédio onde ficava o Observatório de Cidadania. Então, eu usei muito esse momento no Polis, apesar da minha função específica e de pesquisadora, para explorar e conhecer este outro universo. E eu acho que quem me inspirou muito para ver que não era pesquisa a minha parte foi a equipe de urbanismo, que é uma referência no Polis, e que é uma equipe ligada da USP, vem a sua maioria, né, da Raquel Ronick, Nabil Bolduc, vem todo mundo dali do universo da USP, que tinha uma produção de pesquisa, de conhecimento, mas uma produção aplicada, que ia mais para a linha da consultoria, né? Vou fazer só um parênteses aqui, conceitual, né? Consultoria e assessoria. Lá atrás, consultoria era essencialmente você trabalhar o aconselhamento. Você olhava, analisava a situação e produzia conselhos. Hoje, isso não cabe mais. Não cabe nem no mundo privado e muito menos para o setor público. Hoje, esse fazer junto da assessoria está intrínseco à consultoria.
já não tem mais essa separação para mim na prática de conceitos. Hoje, consultoria engloba as duas coisas. Então, lá eu comecei a ver essa possibilidade, né, de como essa produção de inteligência também podia ser aplicada na produção de projetos, na implementação de projetos junto ao setor público. E a gente acompanhou ali a implantação das OSs, que aí para mim foi um olhar de pesquisa, mas um olhar de pesquisa indo como que chamava as siglas da época? UBS, que mudou, as UPAs. Não, como veio depois com fugiu a sigla agora. Enfim, que você tinha as duas portas, que era a porta pública e a porta gerenciada pela OS. E agora me fugiu o nome, que é a de especialidade, a AMA. A AMA e a AMA Especialidades, que foi o primeiro processo de introdução das OSs aqui no governo do estado de São Paulo e que trouxe para a gente uma necessidade de pesquisa de gestão de contratos, de licitação, de alocação de folha de pagamento. Isso tudo foi começando a me dar uma visão de consultoria. Eu falei, opa, aqui é uma área que eu me interesso, e foi onde eu comecei a procurar novas funções. No meu último ano de faculdade, eu já saí trabalhando em 2010, trabalhando com 2009, na verdade, eu já vivi o último ano trabalhando. Aí eu perdi tanto tempo. Final de 2009. Final de 2009 eu já entro nessa consultoria, e aí eu fico por 5 anos. Daqui a pouco a gente vai falar de trajetória e digo qual foi o impacto dela em termos do que eu vejo, do que eu faço. Pessoal, boa noite para todo mundo. Acho que antes de mais nada é sempre muito especial para mim atender um convite da IASH e poder voltar aqui, porque, enfim, gestão de políticas públicas e a IASH transformaram a minha vida absurdamente. Então, eu sou muito grato a essa casa, aos professores e hoje amigos e todos os colegas. Falando um pouco da minha trajetória, a minha trajetória acadêmica, já adiantando, ela se confunde muito com a minha trajetória profissional. Então, eu vou separar um pouco a minha fala. Nesse primeiro momento, eu vou falar da minha trajetória acadêmica e da profissional enquanto graduando, e no segundo bloco de fala eu falo um pouco da minha experiência mais como proprietário de uma empresa de consultoria, como consultor e empresário. Até porque eu tenho uma longa vida de egresso, né? Eu acho que eu me formei lá no longínquo 2016, talvez. Mesmo entrando na turma de 2008. E esse longo caminho entre o ingresso e o diploma e 2 reativações de matrícula se deram muito por conta da minha experiência profissional, que como consultor demandava uma série de viagens e tudo mais. Começando pelo começo, como eu vim parar aqui, né? Eu sou de Taubaté, no interior de São Paulo, cidade maravilhosa, recomendo a todos vocês que, quem não conhece, vão conhecê-la. E trabalhava em banco. Eu estava no último ano da faculdade de administração de empresas. Eu tinha feito o vestibular, eu tinha 16 anos de idade e entrei com 17 recém-completos na faculdade, porque eu faço aniversário no final do ano. E eu fui fazer administração, honestamente, com 16 anos de idade, um interiorano ali de Taubaté. Minha família, por parte de pai, de mãe, aliás, é de Natividade da Serra, uma belíssima cidade com 6 mil habitantes, 5 mil habitantes. E meu pai da Ilha Anchieta, em Ubatuba. Não havia essa coisa, assim, essa ambição profissional ou acadêmica de família. Eu fui fazer administração de empresas porque tinha um primo meu que morava perto de casa e ele ia de carro para a faculdade. Eu estava cansado de carregar livro e mochila durante o colégio, porque a escola era longe, assim. Eu, de fato, não sabia o que fazer e fui para administração. Desculpe os administradores presentes, porque achava que era um curso super genérico na época. E, ao contrário um pouco do que aconteceu com a Rosane, que foram passos pensados, eu falo que, graças a Deus, eu tenho uma série de
consequências imprevistas, mas muito felizes na minha vida. Entrei em faculdade, comecei o curso de administração com 17, com 18, quase que recém-completos também, me chamaram para trabalhar num banco. E aí entrei naquela coisa de banco e aquela ambição de varejo de um jovem. Não, eu vou construir uma carreira de taubatiano e chegar a gerente desta instituição. E, plano de CEO. enfim, não, era gerente só, era interiorano. E 2 anos depois ali, que eu já estava trabalhando no banco, eu praticamente, cotidianamente, repetia uma lógica de atendimento, que eram os empréstimos consignados para os aposentados que recebiam o INSS na agência. E eu comecei a ter uma forma de atendimento diferente para eles. Então, eles sentavam, muitas vezes eram empréstimos recorrentes, empréstimo em cima de empréstimo. Era uma lógica que eu via como muito perversa. Acho que não tem como ter uma visão diferente. E eu sentava, não, pera lá, vamos ver, como que está o teu orçamento? Com o que você gasta? Tem aluguel? Tem remédio? O que está acontecendo? Não, mas te sobra no final do mês R$100? Vamos fazer um empréstimo, a parcela é R$50. Todo mês você paga 100, no dia que apertar, você não precisa fazer outro empréstimo. Você pagou várias parcelas adiantadas, você tem fôlego. Isso num banco de varejo que quer vender o tempo todo, cartão, capitalização, abrir conta e fazer empréstimo. E eu tomava chamada atrás de chamada da gerente. Você não percebe que é fácil? O empréstimo já está pré-aprovado, ele já é consignado, é só você liberar o crédito para ele saca lá no caixa eletrônico e fim. É um atendimento de 1 minuto, você está demorando meia hora, 1 hora. E aí um dia eu tive uma bela epifania de interiorano também. Falei, olha, não é isso que eu quero. Foi engraçado até que eu estava conversando com uma atendente sênior da agência, que era uma funcionária que já tinha lá seus 60 anos de idade, e ela me tratava como filho lá, né, de 20 anos. E aí ela falou, Rafael, aqui não é sua cara, você não tem o perfil desse trabalho. Eu falei, não tem mesmo. Levantei, fui pedir demissão para gerente, saí, fui na faculdade, era agosto isso, tenho registrado na carteira de trabalho, eu concluiria o curso ali em novembro, dezembro, e tranquei a matrícula da faculdade de administração. E aí foi uma provocação muito grande para mim. Olha, se eu tiver um diploma, é muito provável que eu me acomode fazendo algo por aqui mesmo com esse diploma. Interior, um diploma de graduação abre muitas portas. E é um diploma até... Acho que ninguém de universidades particulares vai assistir isso, né? Mas me engana que eu te engano, né? Então eu trabalhava no banco, muitas vezes ia para a faculdade cansado e não vivenciava de fato o curso, mas estava ali, estava pagando e eu estava muito próximo de receber um diploma sem entender lufas de administração na época. Aí eu fui para São José dos Campos, cidade vizinha, no dia que eu pedi as demissões todas, aliás, pedi a demissão e tranquei a matrícula, e comprei o manual da FUVEST, com o pensamento de eu quero então poder fazer um curso, eu quero encontrar algo que me permita fazer isso, de ter uma atenção para o outro, de fazer algo para o outro, a minha semana inteira, sem que eu seja chamado a atenção, porque isso é errado. Talvez hoje, trabalhando num banco, como virou moda, eu fosse coaching financeiro, né? Mas na época eu achei gestão de políticas públicas. E aí não foi por isso que eu falo, não foram análises muito criteriosas minhas, porque mesmo já com 20 anos eu não tinha uma maturidade muito grande. Mas foram felizes coincidências. A ementa do curso ali, a descrição do curso no manual da FUVEST me conquistou de uma forma que é isso. Eu só prestei gestão de políticas públicas naquele ano, nenhum outro curso em nenhuma outra universidade.
não passei. Eu era tão maduro que eu não via as outras listas. Então eu vi a primeira lista e falei, não passei, eu vou fazer um cursinho e ano que vem eu entro. Aí eu fiz um ano de cursinho e no ano seguinte eu passei. Mas você olhou depois, né? Aí, não, é isso, eu passei no primeiro. Tá bom. Você olhou depois. Aí vim para a IASH, sendo muito breve nesse meu comentário de vida acadêmica. Primeiro foi uma grande descoberta no universo da gestão das políticas públicas, essas vertentes todas, a possibilidade de atuação por meio da veia jurídica do campo de públicas, a possibilidade de atuação por meio da gestão pública, da gestão, da atividade meio, a possibilidade de atuação no ciclo de políticas públicas, na ponta, por mais que eu veja muito próximas à atividade meio, é muito difícil distinguir da ponta, mas enfim. Meu primeiro ano de faculdade, eu morava aqui na IASH, então, aliás, na verdade, eu dormia em Engenheiro do Ar e morava aqui na IASH, de fato. Mas não tinha essa vivência ainda de mundo universitário. Primeiro ano, como bom interiorano, eu tinha um baita medo de São Paulo. Então eu sinto, por naquela época não estar trabalhando, mas para mim ir para o Butantã era um baita desafio. Na época sem linha amarela e tudo mais, depender de ônibus. Então hoje eu sinto muito de não ter aproveitado melhor os 2 primeiros anos aqui, mais por conta do Butantã. No segundo ano eu fiz Fundap, comecei a trabalhar na Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Como ninguém sabia o que era GPP na época, me colocaram no departamento de comunicação. E aí, a partir de comunicação, o pessoal não estava entendendo muito bem o que era um GPP também na época. 3 meses depois de FDE, cheguei na República, aqui onde eu morava, um amigo meu com uma revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Cara, você viu essa mulher aqui? Eu falei, que mulher? O que tem? Olha, é uma consultoria de gestão pública. A mulher ganhou o prêmio da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, Empreendedor do Ano. Tal. Eu achei a mulher no Facebook, que também não era grande coisa lá nos idos de 2009. Adicionei ela, falei, olha, eu estudo gestão de políticas públicas, um curso relativamente novo na USP, e achei muito bacana a tua proposta de trabalho e queria conhecer a consultoria e tudo mais. Ela falou, não, vem cá, vem na consultoria que a gente conversa e tal. Fui lá, era estratégia pública na época, lá em Pinheiros, conhece bem, que tristeza. Fui lá na estratégia pública, de repente um consultor que estava lá trabalhando, ele falou, ué, o que você está fazendo aqui? Tem uma entrevista, né, com o proprietário. Mas como é que você veio parar aqui? Eu adicionei ela no Facebook e aí conversei. Ele falou, nossa, cara, ela vai gostar muito de você. Eu falei, por quê? Porque ela entrou no Facebook, agora ela tá toda com o Facebook. Ela acha que é um mundo de possibilidades e tudo mais. E aí você começou a conversar com ela no Facebook e ela acha que você, enfim. É moderno só por isso já. E aí, na época, ela falou, não, estamos precisando de um analista de políticas públicas aqui mesmo. Você topa vir trabalhar conosco? Registro CLT, eu vindo do estágio. CLT no 2º ano de faculdade. E ela, não, registro sim. Quanto você ganha no estágio? Eu falei, R$750. E quanto você paga aqui pra mim? Ela falou, R$750. Você quer? Eu falei, que beleza, né? Mal sabia eu ainda que ela ia pagar 700 em carteira, que teriam todos os descontos, e eu recebi 500 e alguma coisa, né? Era meu salário de estágio no Polis. É? Era isso aí. Mas aí, abreviando mais ainda, por conta do tempo, essa primeira experiência como analista de gestão pública, de fato, eu conheci o Acre. Eles tinham um projeto com o governo, com a Secretaria de Gestão do Governo do Estado do Acre,
E aí eu comecei a vivenciar esse mundo de consultoria, essa lógica de gestão a partir da perspectiva do setor público, por essa primeira experiência na estratégia pública, e eu sou muito grato a isso, não financeiramente, por óbvio. E aí, para encerrar, uma coisa que faz, mais uma vez pontuando, eu ressalto essa parte profissional desde já, nesse primeiro momento que seria prioritariamente acadêmico, porque eu comecei a puxar demais da faculdade essas disciplinas e esse conhecimento que suportava a minha ação, minha atuação, na verdade, como consultor. Então, aí eu entrei de cabeça na EASH para estudar atividade meio, para estudar gestão pública. Me ferrei, foi por isso que eu demorei para terminar o curso, porque no final só tinha economia brasileira e essas coisas que eu não tinha saco para estudar isso. Eu até pensei em trancar a matéria, mas aí seria trancar o curso, aliás, mas daí seria a segunda faculdade. Minha família não estava preparada para isso. E aí, por último, eu atingi meus 15 minutos. Uma grande guinada na minha vida profissional. Não vou passar de 1 minuto nessa descrição, mas eu estava conversando com esta pessoa que organizou esse momento, coordenado com o Leroy e com o Murilo. Eu lembro de um dia que encontrei com ele na porta de uma sala de aula, e nem era a disciplina da minha turma e tal. E aí ele falou para mim, não, você está trabalhando com consultoria, né? Você está numa consultoria? Eu falei, numa consultoria. Então, rapaz, eu conheci um funcionário lá da Deloitte. E aí a Deloitte tá firme agora em setor público, né? Eles têm uma área de gestão pública lá e tudo mais. E aí eu falei, Entrei no site da Deloitte, chegando em casa, tava lá aberto, programa Novos Talentos. Fiz 2 provas online, passei nas 2 provas online, fiz uma dinâmica, um teste lá na Deloitte presencial. E aí cheguei... O processo seletivo da Deloitte, ele tinha umas 5, 6 etapas. Eu tinha passado por 2 provas online e uma presencial. Eu, inconsequente que era, cheguei na estratégia pública e falei, olha, eu muito provavelmente esteja indo para a Deloitte. Então, acho que é a hora, deu a hora, estou de saída e tudo mais. E aí, os momentos seguintes, eu continuo no segundo bloco, para não me alongar demais. Bom, eu acho que, entrando agora na parte dessa instituição para a qual eu trabalhava, essa consultoria, eu entrei com freela. Eram 2 sócios, uma consultoria familiar. E aí um sócio que cuidava dos projetos de administração pública e uma sócia que cuidava de projetos com terceiro setor. Eles tinham isso bem, abre aspas, segmentado ali dentro. Era uma instituição, como eu disse, familiar pequena e uma característica de projetos de grande porte, grande orçamento, muito amplamente operados com consultores que orbitavam a consultoria. Então, o corpo técnico cotidiano era muito pequeno, mas o conjunto de consultores que eram contratados era muito grande. Aí aqui eu coloco um ponto que a consultoria não é um balaio de gato único. Eu acho que o porte da instituição, o segmento em que ela atua, determina por demais a sua experiência, o que é o tipo de projeto que você vai trabalhar, o que significa trabalhar com o setor público. Tá? Este sócio que me viu fazer um serviço de prestação de contas, um projeto social que eles implementavam com uma fundação empresarial, eu nunca tinha tido contato com fundação empresarial, ele virou para outra sócia, olha, acho que tem uma aí que pensa, você não quer dar uma conversada com ela, não? É assim, bastante afetiva a gestão de pessoas, né? Super própria. E aí, ela sentou, fui tremendo, porque ela era brava, gente. Assim, era impressionante a fama que ela tinha, que ela era brava. E eu não sou muito tímida,
Mas aquele dia eu estava um pouco amedrontada. E para ajudar, eu fui assaltada a caminho na Rua da Moca. Eu nunca tinha sido assaltada. Bom, eu cheguei assim para entrevista, só que eu cheguei lá e era junto com o parceiro executor, com o parceiro contratante, que era uma fundação empresarial. Isso me deixou bastante perdida ali naquele momento. Eu falei, o que significa trabalhar consultoria por uma fundação empresarial que está desenvolvendo uma tecnologia social para ser implementada por governo? Aí eu olhava e falei, isso não fecha, não conseguia fazer o caminho, né? Hoje é muito mais claro para mim, eu vou contar para onde é que isso tudo foi parar, mas naquele momento era uma instituição que a consultoria para a qual eu estava começando a trabalhar desenvolvia um projeto que foi credenciado pelo governo federal no Guia de Tecnologias Educacionais do MEC. Ela começava naquele momento a construção do projeto, mas o projeto piloto era um projeto social, sendo testado, implementado sob todo o controle, monitoramento, avaliação daquela consultoria em que eu estava entrando. E ela estava concebendo todos os processos, todos os métodos, para poder dizer que aquilo dava resultado ou não. Só que quem contratava era essa Fundação Instituto Empresarial. Quem concebia, fazia proposição e operava o projeto era a consultoria. Mas o projeto acontecia em escolas públicas, mediante parceria governamental com aquela fundação empresarial. Esse arranjo não é muito simples, né? Você tem aí um jeito de se organizar, uma cultura organizacional muito diferente, que é a fundação empresarial. Ela é muito mais próxima das empresas em termos de dinâmica e rotina de trabalho. Então, a gente está falando em gestão para resultados, em meritocracia. Aí, quando você vai falar, não tem processo seletivo interno, ela tem cargo de analista, quais são as faixas salariais, vai fazendo progressão por tempo ou por mérito. É uma coisa que, não, mas qual é a objetividade? Qual é o impacto que isso tem? A linguagem é toda voltada mais ao empresarial. A consultoria para a qual fui trabalhar era montada por pessoas que vinham da gestão erundina. Então, são pessoas que trabalharam o processo de abertura política na gestão governamental federal, pessoas que vinham de uma visão progressista. Eram dois mundos muito diferentes e eu ali naquele meio, na minha primeira experiência de consultoria. Foi muito rico. E aí eu falo do porte por quê? Por ser uma empresa pequena, rapidamente eu me transformei em gerente, né? Em um ano eu vim do cargo de analista para gerência. E aí eu não vivi um único projeto. Era uma instituição que me fez experimentar diferentes áreas em termos de setor público. Eu até cheguei a listar alguns aqui, a hora que eu sentei ali: plano habitacional, plano de carreira, plano de magistério. A gente implantou as conferências descentralizadas aqui do município de São Paulo, da assistência social, as que teve pela primeira vez com as 31. O Prodetur, que é o Plano de Desenvolvimento de Turismo de Guarulhos, plano de segurança pública. Não são coisas triviais, não são... demandam de você algum conhecimento especializado, mas principalmente uma visão que muito a Amanda falou na primeira parte, que é a visão sistêmica, é a visão de governança, é a visão de como que você monta estruturas de escoamento da política pública. Então, você vai mudando um olhar que eu não entendo nada de saúde pública específico, como médica, mas eu entendo de saúde pública do ponto de vista da demanda social, do como isso impacta, de como que você trabalha preventivo, o que isso tem a ver com a média e alta complexidade, como que o sistema tem que conversar, qual que é a governança disso. Aliás, saúde era a área que todo mundo na faculdade falava que ia fazer trabalho comigo, já torcia o nariz, porque todos os meus trabalhos iam olhar para a saúde. Por quê? Porque, do ponto de vista sistêmico, é o caso mais bem sucedido que nós temos. Então, se quer uma dica vai estudar para a gente entender como pode ser um arranjo que coloca diferentes entes governamentais trabalhando em conjunto para implementar uma coisa única, que vai desde uma integração digital, tecnológica, para você fazer essa gestão da informação colegiada e rápida, a uma visão de comunidade, né? De referência, de contra-referência, como que isso dialoga com a escola, de como isso dialoga com o equipamento da assistência social.
é muito complexo. E eu acho que é o melhor caso de análise para quem quer entender estes desafios da organização pública. E aí você pode ir fazendo por associação, né? Por benchmark, você vai olhando. Isso é um desafio que nós temos. As políticas públicas são muito setorizadas. As organizações são muito setorizadas, né? Isso não favorece quando você tem que fazer consultoria. Aí a gente falava um pouquinho dos conceitos. A consultoria hoje não é mais o desenvolvimento e entrega de um produto. A consultoria carrega com ela muito a ideia de desenvolver competências com aquelas pessoas que estão dentro da máquina pública para que elas tenham condições de fazer aquilo uma vez que você vai embora, uma vez que a sua entrega esteja finalizada. Isso não é algo simples, porque quando eu comecei, eu não tinha as visões de instrução de processo, eu não tinha visão de licitação, já estou enumerando as coisas que faltam no curso, tá? Eu não tinha visão de licitação, de gestão do conhecimento na máquina pública, que passa pelo documental, que passa por toda essa parte. Eu era, talvez ainda seja, né? Mas eu era ainda mais imatura sobre a visão do impacto das tecnologias na gestão na organização social, nas nossas visões de demanda, na mudança da relação tempo-espaço, que faz com que o cidadão hoje seja mais exigente e queira respostas mais imediatas, não só quando ele está comprando um produto, mas quando ele está pegando um serviço público. E o serviço público, a gente falava no intervalo, ele é um pouco anacrônico em alguns aspectos. Ele teve uma obsolescência do corpo humano, que não tem a ver com etário, tem a ver mesmo com a formação continuada, as pessoas se acomodaram, não foram se desenvolver. Você tem uma parcela muito especializada, muito competente, mas que não consegue desdobrar isso depois no cotidiano. Isso é um desafio. Você tem uma outra parte, e eu volto para a tecnologia, que a gente insiste em fazer tão artesanal ainda, que não tem como ter velocidade, que é muito difícil. A consultoria hoje para o setor público é muito mais para produzir inovação. Por que esse setor 2,5 hoje é o grande financiador de consultorias em algumas áreas para que seja produzido soluções para o governo? O governo hoje tem limitação de alocação de recursos e tem dificuldade, inclusive, de contratação de consultoria. Então, existe hoje um acordo de cavalheiros em que as instituições fazem acordos de cooperação, onde não há repasse de recursos entre as partes, mas esta contrapartida do privado é financiar o desenvolvimento de soluções para o público. Este é um universo de consultoria muito forte que vem se constituindo. Na educação, digo isso com muita tranquilidade, que é onde nos últimos 9 anos eu vim atuando mais próximo, embora eu tenha feito tudo isso que eu contei aqui, há 10 anos eu venho trabalhando muito com educação, né? Hoje, minha ligação direta nos últimos 5 anos é estritamente educação. Mas a educação trabalhando com municípios, com estados, desta consultoria em que eu, desenvolvi uma tecnologia que foi reconhecida e que, ótimo, foi implementado, tudo bem. O governo federal validou, disse que isso aqui é bom. E aí, como que os estados e municípios implementavam? A consultoria que foi mostrar o que era aquele projeto e como se implementava aquele projeto para o governo, que estava pagando aquele projeto com dinheiro do PAR, do Plano de Ações Articuladas, que pagava dinheiro com dinheiro de Fundeb, nós íamos lá dizer como é que a secretaria podia implementar aquilo e transformar aquilo em resultado. Então, meu papel era o quê? Eu ia lá fazer transferência de conhecimento. A minha consultoria era transferência de conhecimento, era formativo. De lá, eu fui para uma instituição, o Instituto Sinergos, essa instituição anterior era da COR, fui para o Sinergos é ligado à família Rockefeller. Eu não trabalhei fora, eu trabalhei o tempo todo aqui no Brasil, eu fazia parte de gerenciamento de projetos para eles, de programas e projetos, e me concentrei no Pará. Passei quase 4 anos no Pará, articulando o governo do estado do Pará com os seus 144 municípios. Pasme, a minha consultoria era fazer 2 instâncias que deveriam naturalmente se falar, pelo nosso pacto federativo, se falarem. Para começar,
E meu segundo passo é, já que vocês conseguem sentar na mesa, conseguem construir alguma coisa, que coisa é esta que nós vamos construir em conjunto, dado o cenário, as possibilidades que a gente tinha ali? Isso centrado na educação, mas ali a gente tinha as instâncias que envolviam, era centralidade da educação, mas tinha segurança pública, assistência social, desenvolvimento econômico, a gente tinha a universidade estadual, a mesa, nós tínhamos a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, que conjuga todos os secretários de educação. Nós tínhamos, quando eu saí de lá, nós já tínhamos 150 empresas que aderiram a este pacto pela educação do Pará. E empresas que atuavam de maneiras distintas, desde o contador que ajudava a questão de inadimplência das escolas no município dele, a instituições que financiavam ações mais estratégicas para serem implementadas no estado todo. Construir este arranjo, fazer essas pessoas pensarem em projetos em conjunto, a depender do contexto onde ele ia ser implementado, era o meu papel de consultora. Então, veja como que é esse mundo de consultoria, né? Você pode ir desde o desenvolvimento de projetos muito especializados, soluções concretas para serem implementadas amanhã, ao desenvolvimento de arranjos e visões de longo prazo. Mas digo, todas elas, o desafio é você construir um conhecimento sustentável, que fica, porque as pessoas delegam. Assim como a gente delega poder, né, nessas eleições e tudo mais, as pessoas delegam ao consultor. Essa é a dor e a delícia de ser consultor. Por um lado, é muito legal porque existe o chamado poder da consultoria. Você é escutado. Você chega lá com parecer técnico, você é escutado. Um secretário abre a porta para você. Se o técnico comissionado, o técnico da casa e tudo mais, chega e tenta uma agenda com o seu secretário, muitas vezes ele não consegue. Ele não tem acesso aos cargos de mando. Isso é perverso, né? Por um aspecto, isso é bem perverso. E eu sempre carreguei comigo o cuidado de estimular o posicionamento e a junção de pessoas. Essa coisa da articulação. A articulação, para mim, ela não é só de instituições, ela também olha para pessoas. E eu acho que isso é bastante importante. Eu diria que na consultoria e em qualquer outro aspecto, as organizações se esqueceram das pessoas e no setor público principalmente. E aí eu acho que, olhando para a minha trajetória de consultoria, a maior parte dela esteve com o desenvolvimento de pessoas, ainda que eu entregasse produtos. E aí é um modo de fazer, né? Que a gente decide como caminhar. Hoje em dia, eu faço relacionamento institucional, que é assim que a instituição para a qual eu trabalho me vê. Talvez até disse que não sabia, quando ele entrou na consultoria, não sabiam para que servia um GPP, né? Pois é, eu vivo isso depois de alguns anos de carreira. Porque eu sou a primeira pessoa de gestão de políticas públicas a entrar nessa instituição, uma instituição que não tinha um histórico de se relacionar diretamente com o governo, é uma instituição que o seu braço empresarial é absolutamente regulamentado, então eu não faço o relacionamento institucional do negócio, eu faço o relacionamento institucional do investimento social. Isso tem uma distinção muito grande, que a gente pode ir para o lobby advocacy nos liberando dos nossos preconceitos, né? Eu atuo mais na linha do advocacy, eles atuam mais na linha do lobby. Só que tem alguns momentos que é muito difícil equilibrar isso, né? E eu faço, embora eu não ache que eu faço somente relações institucionais, eu continuo construindo os acordos de cooperação, eu continuo construindo alianças estratégicas para esta organização, com finalidade de produzir projetos para desenvolvimento educacional. Então, me estendi aqui no prazo que a mãozinha do Fernando levantou faz tempo ali, que eu vi de Soslai, mas eu acho que, de novo, o curso não me instrumentalizou para aquilo que eu deveria ter aprendido na prática. Quem foi para dentro do setor público diretamente acabou aprendendo algumas coisas que a gente sentia falta. Eu, de fora, tive que buscar de outras maneiras, porque se esperava, quando eu chegava lá, que eu tivesse a resposta. Que é isso que se espera de uma consultoria, que você tenha resposta. Você falar que você vai construir junto, que você vai co-criar, cara, se for na área social até vai passar, mas se você falar lá na pasta de economia, lá na pasta de planejamento, secretário de governo, vamos co-criar uma solução.
não vai funcionar, tá? É perverso isso, mas eu acho que tem linguagens e modo de fazer que não são reconhecidas nas áreas duras de governo. Então, essas áreas duras, se você for fazer consultoria nas áreas mais duras, elas requerem de você uma visão prática de como realmente funciona o cotidiano da administração. Ela dá de barato que você sabe isso e aí te pede para pensar em inovação. Ela não está mais querendo que você produza serviço, ela quer hoje que você ajude a produzir inovação. E acho que isso é uma característica do segmento, tirando aquelas que são as vedetes e que acham que implementar o PMI ou escritórios de projetos no modo de visão empresarial dentro de uma secretaria é a melhor forma de apoiar governo e você engessa. Eu acho que você tem outros métodos hoje que são mais pertinentes e que podem apoiar mais os governos e que também são derivados do privado, mas que precisa de contexto, precisa de adaptação, não é mera transposição. Acho que este é um outro desafio da consultoria que a gente tem que tomar cuidado. O quanto a consultoria é embrenhada de práticas do privado e que a gente tenta simplesmente aplicar ao público. E não funciona. A cultura é outra, a legislação é outra, o perfil do recurso humano que tem estabilidade é outro. Eu não sou contra estabilidade, mas eu acho que a gente não faz uso deste instituto de forma adequada. Então, meu problema é a gestão do instituto e não ele por si. Acho que é isso. Então, eu vou tentar sintetizar bastante, pegando a minha experiência na estratégia pública, que era essa consultoria bem nichada, para a Deloitte, passar bem en passant por uma experiência que eu tive de governo, para, enfim, poder falar da experiência com consultoria que eu tenho hoje. Na estratégia pública, nessa consultoria de gestão pública, eu tive já 2 experiências com projetos bem distintos. Um de uma política pública, que era eu trabalhava com software público, foi um projeto já extinto até pelo governo federal, e era um projeto de divulgação e de promoção do software público. Então, eu, de fato, trabalhava com uma política pública. E eu tinha um outro projeto que era completamente diferente, que era de gestão de frotas, esse para o governo do estado do Acre. O governo do estado do Acre queria saber qual o melhor modelo o modelo mais barato de ter uma frota de veículos à disposição das secretarias. Enfim, eu acho que ali eu comecei a ter uma visão mais especializada dessa dicotomia políticas públicas e gestão pública, atividade meio e atividade fim, apesar de, como eu falei para vocês anteriormente, não conseguir separar elas na prática. Dali, então, já estava na terceira etapa do processo seletivo na Deloitte, quando eu pedi demissão da estratégia pública. Minguei 3 meses sem esse salário de R$500 e sem salário nenhum, até de fato ser chamado pela Deloitte ali. Mais 2, 3 etapas depois, mais entrevista e tal. Eu estava lá e lá dentro eu fui descobrir que essa área que o Coelho tinha me falado, que tanto crescia dentro da Deloitte, eram 2 pessoas que se tinham tornado 5 pessoas que liam editais de concorrência pública o dia inteiro e ficavam repassando para as áreas da Deloitte que tinham alguma relação ou que conseguiriam trabalhar aquela proposta de edital. E ponto. Enfim. E aí eu cheguei Boa dica, né? Sim, nossa, foi uma excelente dica. Aí eu cheguei numa área lá que se chamava na época Estratégias e Operações, dentro de um braço que era a consultoria empresarial. E aí, enfim, engenheiro, administrador, engenheiro, e você? Eu curso gestão de políticas públicas. Falei, muito bem. Putz, eu acho que ele deve trabalhar com os editais lá, né? Vamos mandar ele para essa linha dos editais? Não, vamos ver o que ele consegue fazer aqui. E aí, enfim, foi todo um treinamento muito pesado de gestão, de administração, que me colocou de volta em contato
com isso, né, com essa en passant, eu tinha tido isso na faculdade de administração de empresas, mas isso me reavivou muito. Eu fui para, de fato, alguns projetos de gestão empresarial pura e simples em vários segmentos diferentes, hospitalar, setor de energia, enfim. Eu peguei acho que uns 12 projetos na minha época de Deloitte e todos foram em indústrias completamente diferentes. E nesse tempo todo que eu fiquei na Deloitte, não foi explorado em nenhum momento essa habilidade de... Aliás, não conversava muito com o curso, não conversava com a minha graduação, mas eu via que lá eu estava desenvolvendo competências que seriam suplementares e complementares ao que eu via aqui no curso. Eu estava me formando um gestor, de fato, um administrador. Isso abriu portas até, porque nos anos seguintes sempre tiveram trainees nos processos seletivos da Deloitte, que vieram de EPP, estão lá, tem alguns até hoje, inclusive. Fiquei 3 anos na Deloitte, saí da Deloitte para ir para uma oportunidade no governo do estado de Goiás, e eu passo bem rapidamente por ela, porque quando eu cheguei lá, Secretaria de Educação era uma oportunidade em que eu estava logo abaixo na estrutura de governo do secretário de Educação, e eu peguei um calhamaço, que era uma consultoria, e já que é uma crítica um pouco ácida, eu não vou citar o nome, mas era uma das boutiques, das consultorias de boutique, que, enfim, por serem boutique, né, denominadas boutique, cobram caríssimo pelos serviços delas, e aquilo não tinha aderência alguma com o que eu viria a vivenciar e com o que eu vivenciei no governo do estado de Goiás. Então era um projeto financiado pela iniciativa privada, para uma puta consultoria, o dinheiro não foi pouco e aquilo não fazia sentido nenhum para mim. Aquilo na mão dos agentes políticos fazia menos sentido ainda. Eu falei, poxa, não adianta. Eu fui fazer parte de um núcleo técnico formado no âmbito do governo. Foi uma visão do secretário na época para, enfim, tocar alguma coisa, conseguir empreender alguma coisa em meio a toda a cúpula da Secretaria de Educação, que era formado por indicações políticas, enfim. E ele próprio era deputado federal. Mas aí não me alongando muito mesmo e começando a falar já do que me brilha os olhos, acabou o governo e aí para ficar em Goiás eu dependia aí sim de uma indicação política e como eu tinha ido para lá como indicação técnica eu preferi não ficar. Eu aprendi com um colega de trabalho lá que toda conversa com agente político, pelo menos lá era a realidade goiana, é você assinar uma fatura em branco, uma promissória que hora ou outra chegaria para você pagar, né, com algum favor, enfim, e esses favores nem sempre eram tão lícitos. Então eu preferi abster, voltei para cá, para o estado de São Paulo, e queria voltar para Taubaté. Eu sempre tive essa vontade de trazer esse conhecimento que eu adquiri para aplicar ele de alguma forma a partir da minha região. Então, transformar o meu espaço, a minha cidade natal, a minha região. Me associei com um colega de GPP também, um amigo, e aí montamos uma consultoria. Tivemos até, e aí mais uma vez eu falo, foram as felizes coincidências, por conta de um cursinho online em que a gente deu aula, que era para o concurso de especialista em políticas públicas e gestão governamental aqui do município. Um coordenador de um grande instituto empresarial viu o cursinho e achou que o que tinha sido abordado ali nas aulas, muito mais na disciplina que meu sócio ministrava, tinha aderência, fazia sentido para o que o instituto empresarial estava desenvolvendo. Então, tivemos um primeiro grande cliente antes de ter um CNPJ.
foi um instituto empresarial grande, vinculado a um banco, que, não, eu aguardo vocês concluírem a abertura da empresa para a gente contratar você. Isso, se não for uma felicíssima coincidência. E aí começamos o trabalho já com esse cliente, ao passo em que eu montei um portfólio de projetos e produtos junto com outro colega meu, com uma colega minha, na verdade, de GPP, que tem uma consultoria de gestão pública municipal que atua prioritariamente com municípios na região do Vale do Paraíba. Pastinha debaixo do braço, eu visitei acho que todas as prefeituras do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira e algumas do litoral norte, para tentar vender um produto de planejamento para a educação. A maioria dos prefeitos não nos receberam, obviamente. Os que receberam, a maioria não entendeu o trabalho. Quando um secretário estava junto, o secretário... Prefeito, é isso que eu preciso, você não está entendendo, eu preciso disso, eu quero esses dois aqui trabalhando comigo. Não, nenhum dos projetos foi para frente, aliás, uma das propostas se tornou projeto lá em Santo Antônio do Pinhal, uma cidade que pouco antes tinha recebido até Unicidade. E aí, voltando para a empresa, né, o nome da consultoria que eu abri com esse meu amigo é Virtu. A gente chegou... Quem contratou a gente? Um instituto, uma fundação empresarial. Então, talvez o caminho seja por aí. Óbvio que tinha essa vontade, essa vocação de trabalho com gestão pública a partir dos municípios. Não rolou, não vai rolar. Ok, vamos para as fundações empresariais, por aí rola. Nossa. Não há conexão com a internet. Sim. Agora porque você está no modo avião. Obrigado. A partir dos institutos e fundações empresariais e das áreas de responsabilidade social corporativa de empresas, o diálogo era muito mais fluido, o diálogo era muito mais corrido. Até porque estas organizações têm uma lógica de setor privado aplicada à política pública, à gestão pública. E até existe um preconceito muito grande, eu vejo, conversando com outros amigos, até para estruturar melhor a empresa, outros amigos que têm uma vivência profissional na área de responsabilidade social corporativa, eu ouvi: cuidado com a palavra pública nas propostas de trabalho de vocês, porque existe uma aversão a essa palavra. Porque são tempos diferentes de decisão, são tempos diferentes de execução, e hoje em dia, ainda mais por conta de corrupção, por conta de toda essa exposição, essas organizações não querem ter a sua imagem vinculada ao setor público. E como não existe esse entendimento de público, enfim, é entendido como sinônimo de governamental. E aí começamos a estruturar, então, propostas de trabalho para responsabilidade social corporativa, institutos e fundações empresariais e terceiro setor. E por aí a gente tem caminhado, muito bem. O que eu tenho sentido é que, principalmente, o terceiro setor, as organizações não governamentais, elas carecem até de uma oferta de consultoria. É um público que consome consultoria, mas é uma oferta de consultoria. E por isso eu pontuei essa minha experiência lá em Goiás, descolada com a realidade delas. Absolutamente descolada. Tem uma pesquisa que é conduzida... eu esqueci o nome agora do consultor, mas é um consultor da Falcone, que ele tem um modelo de maturidade, e é um modelo de maturidade teoricamente se aplica à iniciativa privada, a governo, a organizações não governamentais.
meio difícil de acreditar. E aí, todo ano tem uma avaliação de maturidade conduzido com várias organizações diferentes e está sempre lá. Setor automobilístico, maturidade em gestão de processos, 4,5, de 1 a 5. Setor tal, maturidade 3,5, maturidade 4. Organizações não governamentais, 1, 1,2. É uma lógica completamente diferente. Você tem que comparar maçã com maçã, não maçã com abacaxi. E é isso que a Virtu desenvolve hoje. Então, trabalhamos junto à iniciativa privada na área de responsabilidade social corporativa, institutos e fundações empresariais e terceiro setor. Acho que a maior demanda hoje é governança, gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de projetos. É muito latente isso. E existe uma necessidade, já encaminhando para os finalmente aqui, existe uma necessidade muito grande de falarmos a mesma língua. E aí, por isso, eu retorno à aderência. Não adianta você chegar com... Olha, eu falo que um problema da graduação, e acho que até da minha trajetória profissional, é que eu consigo ter uma visão de como é esse grau de maturidade 5 já vivenciado na realidade dessas organizações. E quando você fala, olha, podemos chegar lá no 5 a partir executando essas atividades, essas capacitações no 1, no 2, no 3, no 4 e no 5, nesses níveis de maturidade, é possível ganhar mais corpo, que a organização ganhe mais corpo e mais impacto social. Mas só de clarear o que seria um nível 5, o que seria um nível de maturidade muito grande, seja em processos ou em projetos, isso já assusta. Mas como? Então, faz muito parte hoje desse meu discurso comercial, não mostrar o filme todo, não contar o final do filme, mas me limitar a essa sinopse do... Olha, estamos no grau de maturidade 1, 1,5, 1,2 e podemos chegar no 2. E isso começa a ser muito factível para essas organizações. E aí, só vou trazer um exemplo para terminar. Hoje, e aí já entrando até na parte do o que faltou no meu curso. Eu acho que o trabalho, acima de tudo, com políticas públicas e não com gestão, é um campo de conhecimento de humanas, é um campo de conhecimento de exatas e é um campo de conhecimento biológicas. Hoje eu trabalho com organizações não governamentais de combate ao câncer de mama. E óbvio que eu tive que entender muito do contexto dessas organizações para poder falar a língua delas e para desenvolver o trabalho junto a elas. Eu participo de alguns grupos de estudo, eu recebo no meu WhatsApp todo dia umas 10 fotos de exame de mamografia. E eu já consigo identificar o câncer de mama em estágio 3 e 4, que é um pouco mais claro. E aí, isso faz muito sentido a partir de uma frase, simplificando, que eu ouvi uma vez, a partir do Wilson, até do meu sócio, que é: o campo de públicas ele é vasto como um oceano, mas às vezes ele é profundo como um pires. Então essa carência de competências sempre vai existir, eu acho, principalmente na trajetória de consultoria, que cada dia é um dia. Trabalhei muito com educação também, a partir da minha experiência de Goiás, na consultoria. Hoje foi um pulo muito na área da saúde pública, mas que eu trago muita coisa da educação também. E eu sinto que sempre não sei nada, assim, que a consultoria que eu desenvolvo é essa aptidão de poder aprender para poder desenvolver esse conhecimento junto do cliente, mas que de fato sempre vai faltar alguma coisa.
vou parar porque senão...